caminhada com o Ministério Infantil, que Ministério Infantil é muito sério, gente, Ministério Infantil não é brincadeira não, viu? Então vamos lá. Vamos fazer uma oração, gente, para começar. Drogaria, seja bem-vinda. Tessi, seja bem-vinda. Jó Pereira, seja bem-vinda. Gente, já vou deixar para vocês, falar para vocês que quando eu começar a live com o Tio Paul, eu tiro os comentários, porque a gente precisa se concentrar aqui para saber o que a gente vai falar para vocês, tá bom? Então, quando eu tirar o comentário, vocês não fiquem, sentido, por favor. É porque senão a gente não consegue se concentrar para passar algo para vocês muito bom, tá bom? Então, vamos fazer a oração e vamos ler o versículo, tá? Vamos orar, então. Deus querido, Deus amado, estamos aqui em Tua presença, Senhor, para Te glorificar e Te exaltar. Deus, Te apresenta essas pessoas que vão entrar nessa live, Te apresenta essas vidas, Senhor, que nós íamos falar aquilo, Senhor, diretamente do céu, diretamente do Espírito Santo sobre nossas vidas, sobre a vida das pessoas que estão aqui assistindo para saber mais sobre este assunto. Deus, toma minha vida, toma... Eu tô vendo aqui toda hora a minha live pausando. Gente, me diz se tá bom, me diz se a voz tá ok. Vai me falando aí. Obrigado, tia. De nada. Quem é Helene? Jó Pereira. Por nada. Professora, seja bem-vinda. Lena, seja bem-vinda. Oliveira Costa, seja bem-vinda em nome de Jesus. Vamos ler. Vamos ler a palavra de Deus, gente. Isaías 42, verso 7 aqui. 6 e 7, tá bom? Eu, o Senhor, o te chamei em retidão. Segurei firme em sua mão. E eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo, em uma luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Isaías 42, versos 6 e 7. Amém. Daiane, seja bem-vinda, tia Elis Lucas, seja bem-vinda. Minha sogra também acabou de entrar, seja bem-vinda em nome de Jesus. Tio Paul, me manda a solicitação agora. Tem uma solicitação que eu não sei se é você. Me manda que nós vamos falar. Já lembrando, gente, vocês, que ele não me mandou. Tio Paul, vou te chamar, querendo. Caso ela não passar de 1 hora, tá? Do tempo, a gente vai recomeçar e continuar, porque nós queremos falar desse assunto bem legal, tá bom? Bem abordado direitinho. Oi, tia Aline! Olha só! Seja bem-vindo, tio Paul, tia Jojo. Tia Jojo apareceu. A tia Tudo Jojo bem, tia fala. Tia Jojo. Que bom que vocês estão aqui. Amém. Deixa eu aumentar o volume. Ela tá aqui para cumprimentar vocês, né? E para dar um oi a todos, mas ela vai ficar aqui na retaguarda, aqui, além de orando por mim, pela live aí, para não cair. Ela também vai estar auxiliando alguém, se alguém perguntar alguma coisa, alguém quiser comentar alguma coisa, entendeu? Queremos, no nome do Senhor Jesus Cristo, aí, ó, um beijo no coração de vocês, né, amor? Com certeza. Tá bom? Amém? Deixa eu tirar o print que ela vai embora. Estamos ao vivo pelo Instagram da tia Aline e estamos aqui também pelo Facebook do Tio Paul. Eu tentei transmitir pelo YouTube, mas eu acho que o computador não é muito novo, então não comportou 2 webcams, mas estamos aqui para falar para vocês um pouco sobre batalha espiritual e libertação infantil essa noite. Amém? Amém. Tio Paul, eu vou tirar os comentários, já avisei pro pessoal, tá? Tia Jojo, tio Paul. Eu vou tirar os comentários pra gente fazer uma live bem legal pro pessoal, que às vezes a conversa, né, a gente acaba querendo cumprimentar o que acabou de chegar, né? Aí, para isso não acontecer, a gente vai tirar os comentários
Mas isso não quer dizer para você ir embora, não, gente. Fica aí, porque Isso a gente mesmo. quer falar bem legal, bem concentrado para vocês, né? E ser um momento muito especial, tanto para vocês quanto para nós, né, tipo? Com certeza. Pelo Facebook, lá na nossa página, tá? Se você quiser depois comentar alguma coisa, a Jojo acabou de entrar agora aqui no Instagram. Mas a gente tem no Facebook também, se você quiser deixar lá algum comentário, alguma coisa lá, depois a gente pode até responder. É até melhor, né, Tcheline? Porque aí as pessoas vão poder perguntar e depois a gente responde até com mais amparo espiritual e teológico. Aí eu vou fazer assim, então. Quando você quiser abrir para as perguntas, você me fala que eu abro aqui, tá bom? Amém. Beleza. Então, beleza. Deixa só outra aviso. Gente, na minha rua, parece que os vizinhos estão todos, né, se movimentando. Então, o barulho, vocês vão escutar bastante, tá? Da vizinhança que hoje resolveram fazer bastante zoar. Então, é isso, tio Paul. Passa a palavra para você e vamos embora. Amém. E não liguem muito também aqui, a gente está no primeiro andar aqui da nossa casa, tá? Aqui atrás, ó, é Almirante Tamandaré, então, assim, tá bem aberto, tá certo? Então, se aparecer um cachorro, aparecer umas motos, uns aviões, os aviões param bem aqui em cima, assim, para diminuir, para descer aqui na Afonso Pena, mas vamos lá, vamos continuar, vamos ter foco, amém? A tia Aline já orou, né? Mas eu quero, antes de qualquer coisa, eu quero que você entenda uma coisa muito importante aqui que eu preparei. Até eu tenho um auxiliar de PowerPoint aqui para mim, tá? Eu quero que vocês vejam uma coisa. Qual o tema que a tia Aline escolheu, né? Para quem não sabe, eu e a Juju, nós moramos em Almirante Tamandaré, Curitiba, tá? Mas é na cidade de Almirante Tamandaré do lado, tá? Eu tenho 13 anos de ministério, né? Isso, ministério, tá? Mas que eu trabalho com crianças e com adolescentes desde os meus 14 anos, lá na Presbiteriana Memorial, lá em Pernambuco, né? Em Recife. Aí depois, quando eu me desviei, eu trabalhei com crianças também, adolescentes, na torcida organizada do esporte, Clube do Recife, na Gangue da Ilha. Quando eu cheguei em Curitiba, trabalhei também com crianças e adolescentes, no caso, jovens, no tempo do country. Eu fui os pangaré, eu fui os encaiados, eu fui um monte de coisa, né? Daí depois, nos grupos de axé, aí foi quando eu decolei realmente, aí trabalhei com grupos de dança de crianças e adolescentes, participamos de concursos, participamos de festivais também, né? E em 2004, eu me converti, literalmente. Eu mudei o meu rumo. Jesus, Deus, literalmente, pagou o resgate, pagou o meu resgate, retirou me retirou das garras do pecado, do calabouço, da prisão, das algemas do pecado e me trouxe de volta à casa do Pai, né? Claro, tudo começou, a gente vai conversar aqui um pouquinho, no caso, com uma decisão. Assim como o filho pródigo teve uma decisão que ele caiu em si, caiu na real, eu também caí. Então, tudo foi um processo e tudo foi um passo a passo que aconteceu, graças a Deus, e hoje nós estamos aqui para dizer que existe um Deus que liberta, um Deus que restaura, um Deus que modifica o futuro e que transforma a vida de uma pessoa, libertando-a, porque eu passei por um processo de libertação das drogas, da bebida, do cigarro, e não foi fácil, mas houve uma perseverança, foi uma batalha, literalmente, a cada dia, cada semana, cada mês, a cada semestre, mas graças a Deus eu fui liberto, porque alguns
alguns médicos falam que para uma pessoa ser liberta das drogas, do cigarro, da bebida, ela tem que passar 10 anos sem recaída. E graças a Deus já passei mais de 10 anos para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas vamos voltar. Então aí a tia Aline, junto conosco, a gente decidiu trabalhar sobre batalha espiritual e libertação. Aí vem uma pergunta, tia Aline. O que vem primeiro? A batalha espiritual ou a libertação? A libertação ou a batalha espiritual? O que é primeiro? Eu acho que é a batalha. Você acha que é a batalha? Porque você acabou de dizer, ó. Acabou de dizer. Foi a gente uma está conversando aqui para começar. Então, foi uma batalha, você dizia. Uma batalha. É batalha. Uma batalha. Tá. Mas como é que você vai batalhar se você não é liberta? Se for por esse lado, né? Então, esse outro lado. Aí entra. Só pode batalhar quem é liberto. Você está entendendo? Só pode batalhar quem é liberto. Os exércitos, eles trabalham para a libertação ou para manter a liberdade de seu país, da sua nação, a soberania que ele tem. Então, assim, você só pode batalhar espiritualmente se você for liberto. Amém? Concorda comigo? Sim, então, desse lado. Então, aí entra uma coisa. O que vem a ser a libertação? O que é a libertação? Entendeu? Então, assim, vamos resumir, no caso, gente, é o seguinte, eu não vou ler, tá? Senão eu vou parar aqui, o meu pensamento eu não vou conseguir seguir. Depois, como a tia Aline falou, a gente vai começar a conversar, tá certo? Então, olha lá, ó, o pecado entrou na humanidade trazendo apreciosamente a morte, a todo custo, o ser humano tenta, consciente ou inconsciente, se libertar das correntes, das prisões do pecado. Mas, pelo seu próprio esforço, é impossível. Só existe libertação do pecado através de uma situação. Só Jesus pode libertar verdadeiramente o ser humano. Porque ele... eu estava vendo um pastor aqui de Curitiba, na verdade ele é carioca, mas mora aqui em Curitiba. Né? E ele falou algo muito top, que eu peguei aquilo dali, né? E assim, a libertação, para você trabalhar a libertação, você tem que entender vários pontos e várias situações de libertação. A libertação do pecado não tem outra saída, certo? Foi o sacrifício de Jesus que trouxe libertação do homem, quer dizer, trouxe a libertação para o homem do pecado. Não tem outro. Você não é perdoado, você não é liberto do pecado, do que aconteceu, do que todos nós somos condenados, sem que seja através de Jesus. Amém? Alguma vez você já se sentiu preso em alguma situação ou comportamento errado? Algo que tira a tua paz, que te impede de viver uma vida que agride a Deus? Momentos, situações que muitas pessoas aqui vivem no seu íntimo, na sua intimidade, no seu oculto, faz com que você não agrade a Deus.
Você já sentiu isso? Então, você deve estar precisando de libertação, para que você não volte a fazer e não volte a viver desta forma. Por quê? Toda a nossa vida, não existe vida. A gente tem uma oração que eu faço, que é para Deus abençoar a sua vida financeira, a sua vida sentimental, emocional e tal, tal, tal. Beleza, todas as suas áreas. Mas eu quero que você entenda algo. Para o crente, só existe uma vida. Não existe a vida secular. Quando você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o secular acabou. Não é você ser crente na igreja e ser profissional no seu trabalho. Você também é crente lá no seu trabalho. Você não existe uma divisão do que você é para o que você tem. O que você tem é título. Mas o que você tem não mostra quem você é. Eita, que essa foi profunda, hein, Tia Aline? Você pode ser um advogado. Você pode ser um doutor. Mas você é um pedófilo. Você é um prostituto. Você é um adúltero. E muitas vezes as pessoas olham o que você tem e não o que você é. Porque para conhecer o que você é, você precisa estar, sabe aonde? Portas fechadas. Na tua intimidade. Então, assim, você precisa viver aquilo que você é. E você precisa ter aquilo que você é. Você é homem de Deus, mulher de Deus, liberto do pecado. Amém? Ponto. Amém. E aí não tem divisória. A Bíblia não fala que você pode ser duas pessoas. Pelo contrário, ela fala o quê? Pode sair da mesma fonte água doce ou salgada? Que o teu sim, sim seja sim, sim. Ou não, não. Esquece. Não existe meio termo, porque não és quente e nem frio, és morno, vomitar-lhe-ei da minha boca. Então, tem gente que coxinha em dois pensamentos, tem gente que fica em duas vidas. Na igreja é uma bênção, mas quando vai para o trabalho, assina o recibo a mais, esconde aquele númerozinho no balanço, passa por cima dos amigos de profissão para vender mais, e por aí vai. Amém? Olha lá, eu vou terminar aqui, ó, essa pequena introdução, tá? Algo que tira a sua paz, que te impede de viver uma vida que agrade a Deus. Leia os seguintes versículos, no caso, e entregue tudo isso para Deus. Olha só, eu separei... Opa! Ai, Jesus, espera aí. Só um minutinho. É que eu estou salvando aqui. Cancelei. Vamos lá. Olha lá. Depois eu volto para terminar esse comentário. Vamos começar aqui, ó. João 8,32. João 8,32. E conhecerão a verdade vos libertará. Aí, eu costumo falar o quê, Tia Aline? Vai te libertar do quê? Da cegueira espiritual. Porque se a verdade ela chegou a ti, ela te mostra tudo aquilo que estava oculto. E as escamas e a cegueira que você não via aquilo errado, vai te mostrar que está errado. A palavra de Deus, é a única que pode fazer você olhar e enxergar que você estava fazendo errado. Pode falar para todo mundo, não, eu não sou crentahão, não é bem assim. Mas Deus conhece o teu coração.
E quando Deus está no teu coração e a palavra está em você, meu amigo, não é uma lente nova que vai fazer você enxergar melhor. Não é um óculos bonito que vai te dar a visão. O teu espírito vai enxergar a verdade e te separar e te livrar de todo o mal. Olha só, 2 Coríntios 3,17, Tia Aline. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Aonde está o Espírito de Deus? A liberdade de adoração, a liberdade de vida, a liberdade de caminhada. Há uma liberdade onde você pode fazer tudo aquilo direcionado por Deus. Amém? E olha só, eu, o Senhor, o chamei para a justiça. Segurarei firme a sua mão. Eu o guardarei e farei de você um medidor para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Isaías 42, 6 e 7. Isaías 42, 6 e 7. Vamos lá, mais outro. Salmos 34, 17. Salmos 34, 17. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Livrar, livramento, proteção, porque a liberdade, ela gera uma proteção, que alguém vai te proteger, que algo está ao teu favor. Então, se você tem a libertação do Espírito Santo, a libertação através de Jesus, ele está te protegendo, ele vai seguir, ele vai acampar os anjos ao redor de você e nada na Bíblia não fala que nós sofremos, tá? Como é que eu posso dizer assim? Retaliações. Na Bíblia não tem isso. Porque aquele que tem Jesus, aquele que aceitou a Jesus como Senhor e Salvador e foi liberto do pecado, Satanás não tem o poder de tocar nele. Não tem. Só toca se tiver em pecado. Só toca se tiver pecado oculto. Só toca se ele vacilar. A Bíblia não fala que você vai ser atingido pelo inimigo. Não fala. Se você está liberto, está firme na rocha, que é o Senhor Jesus. Colossenses 1, 13 e 14. Essa daqui eu também achei o máximo. Olha só, Tia Aline. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Aleluia! Amado, em quem temos a redenção, a saber, o pecado, o perdão dos pecados. Jesus é maravilhoso. Jesus é lindo. E olha só o que está escrito em Gálatas. Irmãos, vocês foram chamados para liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ou, contrário, sirva uns aos outros, mediante o amor. Mas sabe o que é mais triste, Tia Aline?
é que muita gente está pregando sobre libertação, sobre batalha espiritual, mas não serve o seu irmão com amor. Acha que o conhecimento sobre batalha espiritual ou sobre como rege o âmbito espiritual dá o direito de dizer, não, esse aqui é o do nosso batalhão. Esse aqui não serve para a gente. Esse aqui chega aqui para a turminha. Esse aqui, ele é muito dono de si. Esse aqui, não, pode chegar, pode chegar. Esse aqui não oferece nada para ninguém. Está havendo uma separação no Ministério Infantil que está me deixando tão triste. E sabe, Tia Aline, quando eu era profissional das artes, no caso, eu era promotor de dança, de festas e professor de dança, a gente, a cada final de semana, a cada semana, tinha que trazer algo novo, melhor do que semana passada, porque semana passada já foi. Agora você tem que ser melhor do que antes. E deixar um gostinho de quero mais para a semana que vem. Senão você não serve para nada. Senão ninguém quer estar com você. Senão ninguém gosta de você. Senão você não tem holofotes. E era uma briga, uma guerra, é um querendo passar por cima do outro, um querendo ser melhor do que o outro. A disputa, né? Um querendo ter um material melhor do que o outro. Um querendo achar que sabe mais do que os outros, só por causa que tem algo diferente. O espiritual não está aqui. Está aqui. Quando você trabalha literalmente para servir a Deus e servir o reino dele, não importa quem seja, você não vai falar mal de ninguém, você vai orar pelas pessoas que você acha que está errado. E realmente, quem é liberto, seu coração está liberto de todo tipo de soberba, ele não reclama dos outros, Tia Aline. Ele ora pelos outros. A gente não pode viver em uma disputa aonde a gente machuque aqueles que a gente acha que não é igual a gente, que não vive igual a gente. O céu vai ter tanta gente diferente, tanta gente, povos, classes diferentes. Por que que aqui a gente... Não, a gente só anda agora com quem liga para mim. Quem ligar para mim é que eu vou me importar. Quem me bajula é que eu vou dar atenção. Quem vai na minha casa é que é meu amigo. Poxa, nunca fui na casa da Tia Aline, mas eu sou amigo dela, uai. Ou não? Nunca nem veio aqui, né, na minha cidade. Nem eu nunca quase fui. Quase foi. Tipo, e assim, vendo tudo isso, reflete nas crianças. Por que a gente está falando de o tema é libertação infantil e guerra espiritual infantil? Por quê? Porque o que a gente pode perceber aqui na sua fala, que se a pessoa não for liberta, não tiver esse processo todo, que a palavra mesmo está dizendo, isso vai refletir em quem? Reflete nas pessoas que estão na sua proximidade, reflete nas crianças. Então, se você é do Ministério Infantil, é tio, alguma coisa em relação a isso, um pregador infantil, não importa, nós estamos falando da parte infantil, certo? Então, assim, por que o tio Paul chegou a falar essa parte? Por quê? Porque nós temos que... quem vai primeiro nas crianças são os adultos. As crianças não andam só. Criança não faz nada só. Agora. Porque assim, ó, não adianta a gente querer trabalhar com a libertação de crianças se os adultos não estão libertos. Aí entra uma outra pergunta que eu quero te fazer, Tia Aline. Tá? Entra uma pergunta assim, muito, um pouco complicada. Quem precisa mais de libertação? São as crianças ou são os pais?
Ao meu ponto de vista, né, nas situações que eu já vivi, são os pais. Gente, eu posso querer trabalhar com uma criança. Eu não vou generalizar a questão de pais, eu vou dizer os adultos, né? Sim, os adultos. Mas assim, ó, eu posso querer libertar uma criança sem querer libertar a casa dela. No caso, não, eu vou entrar, vou trabalhar só com a criança porque foi só ela que Deus me chamou. Peraí, quem trabalha só com criança está equivocado. Porque assim, você trabalha com a criança, mas a criança vive sozinha. Ela não tem pai, mas ela tem mãe. Mas ela não tem pai nem mãe, ela é cuidada dos avós. E aí? Qual é a família dela? Algum adulto tem. Muita gente acha que libertação é aquela gritaria, receba, receba, e vai lá, aquele chororô na igreja, e pelo amor de Deus, aquela coisa toda. Não. A libertação é um processo aonde você vai culminar com a oração. Mas sendo que só a oração não adianta, porque há demônios, há coisas que só saem com jejum e oração. E jejum e oração feito de mau jeito não adianta. Entendeu? Então, assim, quem vai fazer ou trabalhar com a libertação precisa estar preparado. É isso que eu estou dizendo. É isso que eu estou tentando falar. Espera aí, só um minutinho aqui que caiu meu material. Tá? E para quem está vendo a nossa live, olha só, tio Paul e tia Jojo vai disponibilizar para você na nossa página, tá? O link do grupo para você baixar o PDF desse estudo aqui. Você gostou, tia Aline, do estudo? Eu gostei, eu só não terminei de ler, mas é porque, gente, ele mandou 8. Ele me mandou em 45. A gente não consegue terminar aqui, menina. Vai, ó. Olha, só um minutinho. A Bíblia não fala, como eu falei, ó. A Bíblia não fala de quebra de maldição. Ela fala sobre resgate. A Bíblia não tem nada falando sobre quebra de maldição. Fala sobre resgate. Aí entra lá, ó. Gálatas 13. Fala. Olha, 9h41, nós temos 19, 20, 19, 20, 21, 20, 19 minutos. Então, o que acontece? Gente, quando eu falo assim, gente, nós vamos encerrar essa, vamos continuar outra, porque ele não terminou, ele não chegou ainda na parte que é o foco, tá? Pelo amor de Deus. Isso é só para deixar o pessoal animado. E, ó, compartilha aqui, ó. Compartilha. Chama mais gente aqui para trabalhar com a gente. Agora que tá esquentando. Vai, tio. Vamos lá. Olha só, a Bíblia não fala sobre resgate. Ó, quebra de maldição, fala sobre resgate, tá? Pagamento de um sequestro. Eu e você fomos sequestrados pelo inimigo de nossas almas através do pecado. E o preço foi pago. Olha só em Gálatas. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então o preço foi pago lá na cruz. O resgate foi pago lá na cruz. Então eu e você, nós somos libertos através de Jesus Cristo para levar libertação para as nossas crianças. E elas, mesmo abandonadas pelos pais, ou pela mãe, ou pelo pai, ou pelos avós, ou sendo abusadas em seus lares, elas podem sim receber a libertação de Deus. E outra coisa, tia Aline, eu não tenho pai. O meu pai, carnal, me abandonou quando eu tinha 4 anos de idade. E quão difícil é educar uma criança sem a imagem do homem, sem a imagem de um pai. Eu e você, nós somos filhos
de Deus. Deus nos transformou de criaturas através de Jesus, através da libertação, e nos transformou em filhos. Glória a Deus por isso. E muitas crianças vão ser libertas, porque no nome do Senhor Jesus Cristo, Deus vai te usar onde você estiver para levar a libertação de nossas crianças, para as nossas crianças, de todo cativeiro, de toda maldição. Tudo que há cairá por terra através de Jesus. E eu quero começar aqui o nosso estudo, tia Aline, dando uma atenção. Olha, fala. Puxando o seu gancho, né? Sobre essa questão de você não ter ser criado pelo pai. É onde Deus trabalha na sua vida em outras crianças que possivelmente tenham essa necessidade. Então, o que acontece? Deus ele nos libertou, né, daquilo que nós convivemos, que no seu caso, né, você foi abandonado aos 4 anos, né? O meu caso é parecido, tá? Não tão parecido, mas é por aí. Eu tinha 12 anos, meu pai, essa situação. Então, assim, não é fácil, é uma situação difícil. Então, aquilo que nós passamos na nossa infância, que nós fomos libertos, que hoje a gente fala sem medo, sim, fala sem as lágrimas caírem, porque a gente já foi sarado, já foi liberto dessa situação. Então, essa situação, a gente tem propriedade de falar com a criança, de ajudar a família, que acontece isso. Então, sim, então o que acontece? Nessa situação, tipo, na minha situação e na sua situação que você passou, é onde Deus quer te usar. É onde Deus quer tratar com aquelas Deus pessoas. tem feito isso, sabe, tia Aline? Teve uma vez, eu ainda não era casado com a Jojo, né? E eu fui para uma cidadezinha aqui chamada Jaguariaíva. Chegando lá, tinha uma criança com síndrome de Down, com depressão e síndrome do pânico. Essa menina não saía nem dos braços da irmã e nem dos braços da mãe. Ela não ia para ninguém, não falava nada com ninguém. Ela era, sabe? E ali, aquele final de semana, eu trabalhei. Fiz o congresso lá, o primeiro congresso das crianças. Fiz a decoração, fiz um monte de coisa lá e tal. E no final, eu olhei para aquela menina assim, ela vindo andando do nada. Do nada. Chegou e disse, me dá um abraço. A mãe dela olhou assim e caiu. Em prantos. Eu fui a primeira pessoa, além da mãe e da irmã, a segurar ela no braço e até tirar foto com ela. Essa menina foi liberta da depressão, foi liberta. E não precisei orar escandalosamente, não. A gente só fez uma oração pelos enfermos e nós oramos por aquela menininha aqui, ó, no pensamento, repreendendo e, no caso, ministrando a libertação nela. E essa menina, hoje em dia, é uma princesa. Você precisava ver essa menina. Eu ainda vou tentar ver se eu consigo a foto dela para mandar para você. Tá? Tá. Deus tem usado a gente realmente nessas áreas, assim,
Eu não gosto muito de ficar falando o que eu passei, o que eu fui, porque tem muita gente que utiliza, tipo, eu passei fome, porque eu chorei, porque eu era, porque eu era. Eu fui mesmo. Aí eu não preciso ficar me lembrando disso. Não preciso ficar falando isso e dando uma de coitadinho. Serve para mim melhorar, para que eu melhore, para que eu possa me animar e olhar para trás e dizer, olha de onde Deus me tirou e olha onde Deus está me colocando. Eu vim de uma família, tia Aline, desestruturada. Eu sou fruto de uma relação extraconjugal. E se nós formos nos aprofundar muito, certo? Há uma maldição que entrou em minha vida naquele tempo por causa da iniquidade da minha mãe. Eu carreguei até 2004 as iniquidades do pecado da minha mãe. Mas caiu por terra. No nome do Senhor Jesus, caiu por terra, porque quando eu verdadeiramente me converti ao Senhor Jesus Cristo, toda maldição foi quebrada. Toda maldição caiu por terra, toda investida de Satanás. Por causa que na palavra de Deus fala que nós carregamos a iniquidade dos nossos pais, que já não mais existem. Mas sendo que caiu por terra, porque eu, no nome do Senhor, Jesus, eu não aceitei, eu disse, Senhor Jesus, eu não aceito. Se minha mãe nunca casou, eu vou casar. Tem que falar baixinho, porque ela está aqui embaixo, tá? Minha mãe nunca casou, mas eu vou casar. Eu vou ter minha família. Se Deus quiser, eu ainda vou ter meus filhos. Amém, igreja? Né, isso ela não gosta quando eu profetizo, eis que de ti sairá uma grande nação, tão numerosa quanto as estrelas do céu. Ela só fala assim, ó. Mas é o propósito de Deus, então, que Deus realize ou não, que esteja na vontade dele. Então, são áreas que Deus te dá a autoridade por causa da tua experiência pessoal. Amém. Amém? E eu quero deixar aqui já de início, tia Aline, uma advertência, para a gente terminar com você e voltar de novo. Beleza? Uhum. Primeira advertência é o seguinte. Atenção. Libertação não é brincadeira. É bom procurar sempre a ajuda e o apoio de um pastor ou líder de confiança nessas situações. Não lute sozinho. Antes de você começar qualquer coisa com relação à batalha espiritual e à libertação, eu quero que você pergunte ao seu pastor qual a visão dele sobre isso. Qual a visão da igreja, da tua igreja, com relação à libertação, tanto de crianças quanto dos pais? Aprenda não só do que nós estamos aqui para passar para você, mas vá procurar o seu líder, o seu pastor, e vá saber o que ele pensa com relação a isso. Isso vai te fortalecer espiritualmente, porque aí você vai ter uma cobertura espiritual para utilizar a sua autoridade. E João capítulo 8, portanto, capítulo 8, versículo 36. João capítulo 8, versículo 36. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres! Amém? Então, vamos continuar, tia Aline? Amém? Quer fechar e voltar de novo? Vou fechar.
Tá Calma bom. aí. Eu tô aqui no Facebook Olha, aqui agora- pro pessoal. E aí eu vou dar um beijinho aqui no pessoal. Pode fechar aí, Tia Aline. Chama aí depois. Deixa eu mandar beijo aí, eu vou. É verdade. Aí vai ficar você aí falando aí pro povo e eu aqui falando, vai ser uma mistura de Vai fala que ficar vai ser arquivada essa maravilhosa. live, né? Vai sim, eu vou gravar. Eu tô gravando ela, né? E aí não sei como depois faz eu isso, jogo não. lá. Eu te mando, eu jogo lá no meu YouTube também. Se você quiser, eu te mando também, sem problema. Beleza. Aí fica nós. Então, o que Mas acontece? aí Gente, eu tô aqui no Facebook. Aqui não, pro pessoal. eu vou tirar você agora, para você dar seus finais aí. E aí eu vou falar aqui com o pessoal para não sair, que eu já volto. E aí eu te chamo de novo, tá? Beleza. Não esquece de mandar a solicitação. Aqui eu te achei, se eu não te achar na segunda aí, tá bom? Não, vai achar assim, Gente, em nome do Senhor Jesus, amém? Eu vou tirar Vai ser aqui, benção. gente. Tchau. Até daqui a segundos. Tchau, tio. Tchau. Gente, olha só, tá muito gostosa. A nossa conversa aqui tá muito boa. Eu vou colocar o comentário aqui para me pegar esses finalzinhos de minutos. Vocês aí. Gente, vocês estão gostando? O tio Paul vai voltar, tá bom? Eu vou recomeçar a live, porque como nós aqui só temos um minuto, não, uma hora. Então, o nosso tempo se acabou. Faltam 5 minutos para encerrar o meu tempo. O que acontece? Essa live eu vou sair dela, tá bom? E vamos voltar. Então, o que você vai fazer? Quando eu voltar, você volta também, gente. Volta pra gente continuar o assunto, que o negócio tá esquentando. Estamos chegando, sim, no tema, no propósito do tema. Você não pode perder. Então, quando eu entrar, você vai mandar para alguém. Gente, você não pode deixar. Existem muitos líderes que precisam ouvir isso, precisam saber sobre libertação, sim. Ministério infantil não é só coisinha, não. Tem muita coisa para a gente saber. Você não pode ficar de fora. Trabalhar com o Ministério Infantil já pode perceber que não é só a criança que precisa de libertação, não. A gente precisa trabalhar com um todo. Precisa trabalhar com a mãe, com o pai, com os avós. Então, eu vou sair e já volto. Acho que são de 1 minuto, tá bom? Não sai. Quando entrar live de novo, você retorna comigo, tá bom? Não sai. Já volto. Cheiro pra todo lado. Beijo, gente. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Voltamos agora para dar continuidade. Engasguei. Para dar continuidade ao nosso tema. Vou chamar o tio Paul. Silene, beijo. Vi mais quente, tio Paul, vou te chamar. Não, me chama, tio Paul. Manda solicitação. Vamos continuar com esse negócio que eu estou começando a gostar sobre isso. Gente, vamos continuar com esse tema lindo e maravilhoso. Parte 2 agora, gente. Chama o pessoal, gente. Chama todo mundo aí. Oi, nós de volta! Simbora! Simbora, vamos lá, sem demora. Olha só. Beleza, sem mistura. Segura Olha na só. cadeira que agora vamos decolar. Segura na cadeira que nós vamos decolar agora. Ah, tá. Vai. Olha só. Esse material aqui que nós fizemos, nós idealizamos, ela, repetindo, tá na nossa página, tá bom? Do Facebook, mas na verdade é o link para você entrar no nosso grupo e baixar lá o PDF, porque na página não dá para colocar PDF, então é complicado. Qualquer coisa também chama no seu WhatsApp, no seu direct também, né? Pode ser, mas eu preferia que entrasse no grupo lá do Facebook, porque fica mais fácil, porque todo o material, todas as histórias que a gente tem, a gente posta lá os PDF, então fica mais fácil já, né? Tá? Mas vamos lá, introdução.
O que a Bíblia fala sobre libertação? Olha lá. A Bíblia fala que a libertação é uma parte muito importante do ministério de Cristo na vida de cada pessoa. Jesus liberta da condenação do pecado e da influência do diabo. Somente na libertação de Jesus encontramos verdadeira liberdade. João 8:36, como foi lido aqui. Tá? Então, assim, não há trabalho de libertação se não for pelo nome de Jesus. E não me vem, oh Senhor, o teu santo nome, liberta este irmão. Autoridade. Autoridade também não quer dizer que você tem que ir, irmãos do céu, pelo amor de Deus, sai no nome de Deus. Não precisa de escândalo. Autoridade vem daqui, ó. Daqui, ó. Daqui, ó. Porque a consciência de que você tem autoridade faz com que você tenha verdadeiramente uma autoridade. Não adianta você ter autoridade, mas você não tem a consciência que você é a autoridade. Né? E aí, tipo, eu fico até meio estranho, tia Aline, assim, você é pedagoga, irmã, vigia tu, né? Eu tenho pedagogia, psicologia, não tem essas coisas. Não, mas, peraí. Não, calma aí. Eu tenho a pedagogia, mas antes de eu ter ela, se eu carregar ela, né? Eu já foi um ministério infantil. Não, primeiro foi Deus da minha... Olha só. Gente, eu comecei, eu não sabia nada, assim, de pedagogia, essas coisas, não. Eu orei a Deus porque eu queria me especializar em algo mais, assim, eu queria entender mais, entendeu? Hein? Olha, eu falei brincando, assim, porque, assim, gente, a questão, o trabalho da libertação, teu título não adianta em nada. Com certeza. Você pode ser psicóloga, você pode ser pedagoga, você pode ser advogado, você pode ser o que for. Se você não tiver autoridade dada por Jesus para libertar o povo, esquece. Amor, você traz um pouquinho de água, por favor? Ou aquela garrafa lá. E aqui, ó, tia Aline, vem falando aqui, ó. Libertação espiritual. Assim como uma pessoa pode ser oprimida e escravizada por outra pessoa, também pode ser escravizada pelo pecado e, em consequência, das forças do diabo. Uma pessoa pode escravizar, como está acontecendo na Venezuela, na China, na Coreia do Norte. Aqui no Brasil acontecia na escravidão. Então, quer dizer, as pessoas, o homem pode escravizar outro. Como Israel já foi escravo no Egito, na Babilônia, homens podem escravizar outros homens. E aí eu não quero entrar também na questão, para a gente não se aprofundar muito e ficar muito enfadonho, pessoas dentro de suas casas estão escravizando as nossas crianças. Emocionalmente, sentimentalmente. Estão fazendo com que as nossas crianças se tornem escravos. Como a gente conversou aqui no início. As crianças, não só as crianças, mas a família, a casa, o lar, precisa de libertação. Não adianta a gente chegar para a criança e ensinar ela o melhor. Dá. Mas sendo que ir depois. Muita gente que trabalha com libertação acha que é só chegar e orar e tal. Não!
Além de trabalhar a libertação, você, tia, você, tio, professor de EBD, você precisa acompanhar a sua criança. Você precisa acompanhar o seu adolescente, porque a palavra de Deus fala que quando a casa é liberta do espírito maligno, vendo que a casa ficou vazia, o mesmo espírito volta e volta ainda com mais 7. Tá ou não está escrito isso? Então, assim, nós precisamos trabalhar com as nossas crianças e adolescentes, que elas precisam ser acompanhadas. Tio Paul, Pode falar. Igual eu cheguei assim, dar uma prévia para ti. Aí falar aqui, né? Muitas vezes a gente fala assim, mas o reino de Deus já é da criança, para lá, não sei o quê, né? Mas aí a gente não baseia, gente. Sim, claro que é. Mas se a criança, ela não conhece o reino de Deus, ela não está em ambiente, né, tipo, ambiente cristão, ambiente que serve a O que me Deus. deixa mais chateado, tia Aline, é que as tias, elas se tornaram, muitas falaram mal de pastores, que os pastores, as igrejas não estão indo para fora, estão ficando dentro de de seus edifícios, né? E não estão indo para fora. Mas sendo que as tias não estão indo aonde as ovelhinhas estão. Eu só tenho 7 crianças. Isso quando vão. Tá. Mas das 7 crianças, quando você foi na casa dela? Quando você fez visita e acompanhamento da família? Chegou de supetão para fazer uma oração. Oração, não é tomar café. Quantas vezes você mandou mensagem no WhatsApp para a família? Para a família. No particular, não é no grupo, não, é na família. Quantas famílias você conhece a vida? Essa família aqui, ela tem um problema de violência. A família do Zezinho tem problema de bebida. A família da Beatriz eu tenho dúvida de que ela foi abusada. E o acompanhamento é só de longe ou é só lá na igreja, na hora do culto, na hora do ensaio, ou quando se vai para a EBD? Não adianta trabalhar de libertação disso. E conhecer sobre libertação e ter autoridade para libertação não quer dizer que você é melhor do que os outros. Ou que você tem autoridade para reprovar os outros que estão no Ministério Infantil. Porque você pode ser o canal de bênçãos para que outras tias ou outros tios menos qualificados que você possa melhorar e ter uma visão de dizer, não, eu vou melhorar, porque olha, a tia Aline é top, cara. Ela olha só a simplicidade dela, eu vou ter ela como imagem. Eu tive um grande problema, tia Aline, no tempo que eu comecei, em 2004, a trabalhar a minha libertação. Eu passei 2 anos e meio para ser liberta da bebida e do cigarro. Mas não desisti. Eu vi o trabalhar de Deus e a confiança que hoje eu tenho em Deus foi firmado no exemplo da libertação. Porque se aquele que me libertou do cigarro tem o poder de me libertar do cigarro e do pecado, ele também tem o poder de me sustentar, de me dar tudo na hora que ele quer, quando ele quer, da forma que ele quer. Então, a libertação não é só você tirar a parte demoníaca da criança e tal, é mostrar para ela que ela foi ter a consciência que ela foi liberta. Mas o inimigo não vai te tocar, não tem o poder. O inimigo pode nos perseguir, mas ele não vai te tocar, porque os anjos do Senhor te protegem de toda investida do inimigo. E toda seta que é lançada contra ti não vai te atingir, porque você vai estar com escudo.
Você vai estar com a armadura, com a couraça, com o capacete. Você vai estar revestido com o poder de Deus. E a libertação, ela será completa só quando a gente estiver lá em cima. Aqui embaixo, é lá em cima. Porque aqui todo santo dia você acorda, pensa na tribulação de você mesmo, com você mesmo. Para sair da cama, né, Jojo? Para levantar, para tomar café. E para tomar banho. Mistério. Não, E a Curitiba tá aqui, ó. Tá frio, irmã. Tá frio o negócio. E olha só. A maior batalha espiritual que um liberto pode ter é com ele mesmo. É verdade. Não é o inimigo. Não são as pessoas. É você mesmo. Porque se você conhecer a verdade, é liberto e está pelejando pelo reino, um vacilinho seu entra uma seta chamada orgulho. Você começa a machucar. E aí você fala palavras até para as crianças que você vai querer libertar, mas elas acabam sendo machucadas. Pessoas que era para trabalhar com você acaba se afastando porque você começa a querer ser mais do que os outros. Então, o orgulho e a soberba é o prelúdio do início da queda do ser humano. E aí o ser humano que era liberto se torna cativo de novo por culpa dele mesmo. Romanos 8,35 vem falando o quê, tia Aline? Tio Paul, e assim, creio eu que já ocorreu situações com você também. Antes de você chegar a ser o tio Paul, esse tio Paul agora, você já deu aula na escola dominical, já creio eu que sim. Sim. Vejo lá seus vídeos. Não, Jojo. A Jojo ia passar aqui, ó. Baixinha, vem cá, amor. Vem cá. E ela vai preparar ó, o papá pra gente. Ela vai lá embaixo, viu? Amém. Então, o que acontece? Creio que já aconteceu situações com você, de você fazer aquele momento para as crianças se preparar, fazer aquele momento, aquele culto, aquela dinâmica e precisar de alguma coisa, e aí mandar aquele recadinho, e aí a criança retornar com aquele recadinho que a mãe ou o pai falou que não foi bom, né? Então, assim, refletiu, a criança chegou empolgada, mãe, pai, eu quero, vai ter, não sei o que, tá. E aí o recebimento do pai ou da mãe foi negativo, né? Pá. Então, matou o sonho da criança, matou a situação, matou a empolgação. A criança já chega lá no evento, na situação totalmente diferente. Nem quer nem mais. Desanimada. Nem quer ir mais, desanimou, sabe? Então, o que acontece? A maior libertação é dos adultos, né? Pois é. Tem que receber. Não, se eu te falar, eu não posso dizer qual foi a cidade, mas não faz muito tempo. A gente foi para uma igreja que a gente fez um trabalho tão lindo, tão lindo, tão lindo. Todas as crianças foram batizadas com o Espírito Santo. Sábado à noite. Domingo de manhã era a Santa Ceia. Chegando lá, uma criança chegou, tio Pô, quanto tempo! Eu estava aqui desde a primeira vez que você veio agora e tal. Poxa, mas pena que eu não pude ontem te ver. Por quê? Não, porque meu pai chegou para mim e disse, vocês querem ir para onde? Quer ir para a igreja ou quer ir para o shopping? Pro shopping! Aí foi todo mundo pro shopping. Chegando lá, meu pai me deu um tablet. Aí, como quem não quer nada, cheguei perto do pai, né? Já conhecia. Ô, tio Pô, tudo bem? Tudo bem. Poxa, eu queria tanto te conhecer pessoalmente e tal. E eu não pude. Eu digo, eu sei por que você não pôde. Fiquei calado.
Os pais são um verdadeiro exemplo, não eu e nem Tia Aline, mas os pais são um verdadeiro exemplo de conduta para as crianças, para seus filhos. Se é um exemplo mau, as crianças terão tendência a ser mal. Elas refletem aquilo que elas aprendem, e elas aprendem mais na igreja ou em casa, Tia Aline? Em casa. Adianta a gente querer fazer alguma coisa, claro, a gente tem que partir do princípio que a gente tem que fazer de tudo por aquelas 2 horinhas por semana que a gente tem eles no nosso contexto. Sim. Mas assim, ó, eu não queria falar, mas tudo bem. O pessoal fala, o coração da criança é de quem chegar primeiro, mas peraí. No meu coração, quem chegou primeiro foi o pecado. Mas o pecado que estava saiu, porque quem chegou depois foi Jesus Cristo. E ele tirou todo o pecado, toda a maldição, toda a tribulação. Demorou? Demorou. Mas sendo que não importa quem está na casa, vai ter que sair quando Jesus entrar. Quando a libertação chegar, vai ter que ser limpa e restaurada a casa. Senão não adianta. Então quer dizer que é de quem chegar primeiro? E Jesus chegou depois, através de você. Não vai poder entrar porque é de quem chegou primeiro? Aí é muita redundância, claro, é de quem chegou primeiro, mas ele vai ter que sair, porque quem chegou segundo, chegou para ficar e não vai sair, entendeu? Assim, eu tô dizendo viu, gente? Pelo amor de Deus, vigia aí no que vão falar, não sejam haters, não me fuzilem, mas vamos lá, vamos seguir em frente. Então, assim, a libertação, ela chega para limpar, libertar, restaurar tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que foi aprisionado, tudo aquilo que foi retirado da origem. No caso, nós pertencíamos a Deus e fomos arrancados deles, fomos separados deles por causa do pecado. E éramos cativos do pecado, éramos presos, aprisionados pelo pecado, e aí fomos o quê? Resgatados através do sacrifício de Jesus. Aí, como ser liberto, Tia Aline? Primeiro passo para ser liberto é crer em Jesus. Então, as nossas crianças precisam crer primeiro em Jesus. Ah, quem foi que morreu na cruz? Deus! Não. Uma coisa é Deus, outra coisa é Jesus. Esses dias eu coloquei um material aqui na nossa página, aqui no grupo também, Tia Aline, que fala sobre a Trindade. Poucas tias e tios sabem como falar sobre a Trindade. E elas precisam ter consciência de quem é Jesus. O que ele veio fazer, tá? Então vamos lá. Aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Romanos 10, 9 e 10. Então assim, começa da criança conhecer a Jesus e reconhecê-lo como Senhor e Salvador de sua vida. Isso significa conhecer que você tem pecado. Reconhecer, desculpe. Que precisa e quer mudar. E que acredita que Jesus lhe pode salvar e libertar. Então, assim, se você reconhece Jesus, você reconhece que você tem pecado. E que Jesus pode te libertar. Quando isso acontece, Jesus lhe salva e você fica liberto da escravidão do pecado. Tá? Olha só aqui. Do pecado. Agora você pertence a Jesus e não ao diabo. Então entendam uma coisa. Você pertencia ao pecado, você pertencia ao inimigo, você pertencia ao diabo.
mas você reconheceu Jesus como Salvador. Você reconheceu que você tinha pecado. Jesus, ele veio para te libertar através do seu sacrifício. Então, ele fez você sair do poder do pecado, do inimigo, e pertencer agora a Jesus. Você não pertence mais a esse problema que te aflige, você não pertence mais à depressão, você não pertence mais à anorexia, você não pertence mais às coisas deste mundo, porque Jesus, ele te libertou. Amém? Cadê? Vamos lá. Quando é salvo por Jesus, poderá precisar de libertação em áreas específicas ao longo da vida. Lembra que a gente conversou, tia Aline? Que temos áreas em nossas vidas que nós precisamos ser libertos? Então, assim, olha só, reconhecer o problema, admitindo que você precisa de ajuda de Jesus para ser liberto. Tiago 4:8. Pedir e oferecer perdão. Tem muita gente que pede perdão, mas não oferece perdão. Tá? Pedir perdão no caso pedir perdão no caso de pecado seu e oferecer perdão no caso de pecado dos outros. Porque mesmo você sabendo que você está certo, você vai lá e pede perdão. Ai. Tia Aline, eu não... Olha que faz muito tempo que eu não vejo. A Jojo, eu quebro as pernas da Jojo, que às vezes, assim, por causa da bariátrica, a gente acaba ficando nervoso um pouco mais, assim, ansiedade, aquela coisa, mexe com o nosso íntimo, né? Eu reconheço isso. E muitas vezes, algumas vezes, a gente meio que fala, alterando um pouco a palavra, e sabe como é que é mulher, né? É um pouco sentimental, é aquela coisa e tal, e a gente acaba machucando. Não pela palavra, mas pelo modo que a gente falou. E aí, eu chego pra Jojo e falo, Jojo, perdão, amor. Eu vou tentar a próxima fazer de novo. Você faz as besteiras e depois vem pedir perdão, mas não é isso? Ué, não tem como pedir. Eu fui pedir perdão. E mesmo assim, se eu tô certo em algumas coisas, eu vou pedir perdão porque não importa se eu tô certo. O que importa é que eu esteja bem com a minha esposa. E que você esteja bem com teu filho. Com teu marido. Com a tua mamãe. Com seu papai. Não importa quem seja. O importante é que você esteja bem. Então, se você precisar reconhecer o pecado, liberar perdão, muitas vezes é melhor do que você receber o perdão, né? Fala aí. Tipo, também, assim, situações, né? De famílias, de pessoas, de adultos, que vê a criança, são crianças. É como assim, eu já estudei muito. Criança não tem problema. Como assim? Como assim criança não tem problema? Só porque você pensa, né? O problema é o quê? Porque ela não tem uma conta para pagar, ou porque ela não tem, né? Essa situação realmente. Sim. As crianças são subjugadas, tia Aline. Assim, muitos adultos acham que elas não sentem ou não fazem, ou... Não, as crianças são santinhas. Antes, eu tenho que mandar um beijo pro pessoal lá de São José dos Pinhais, um beijo no coração de vocês, tá? E pro pessoal de Piraquara, a gente vai fazer ainda aquele treinamento com as tias aí em Piraquara, no nome do Senhor Jesus. O que acontece? As nossas crianças, muitas vezes, elas sofrem. A questão também. Na verdade, a questão é o seguinte: toda família sofre porque um está em pecado. Se
se é o pai, ou se é a mãe, ou se é o filho, não importa. Mas se um está em pecado, toda a família sofre. Então, precisamos medir bem. Olha só, se submeter a Jesus, aí você pode ver lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Renúncia ao pecado e à influência do diabo, rejeitando sua influência e as suas mentiras, escolhendo crer na verdade e na Bíblia. João 8, 31 e 32. Lutar contra a tentação. Isso aqui é terrível. Tia Aline, eu vou dar o meu exemplo. Não vou falar não. Mas assim, eu era professor de academia. Eu não pagava para entrar em casa de show, não. Eu dancei nos melhores palcos que tem aqui em Curitiba. Aqui. Dancei desde o Teatro Guaíra até a Ópera de Arame, dancei até em Festival do Bolshoi. Mas a questão é o seguinte, tinha uma parte chamada prostituição, iniquidade, lascívia, sensualidade, que batia muito em mim. Eu vivia naquele antro. Você acha que eu não sou tentado? Todos nós somos tentados naquilo que nós pertencíamos. Mas se você vai cair, aí é com você. Se você está forte ou está fraco. Satanás não vai te combater, não vai te afrontar naquilo que você é forte. Ele vai tentar te pegar naquilo que você é mais fraco ou que você pertencia. Eu, antigamente vivia de um jeito. Hoje em dia já não vivo mais. Quando eu vim para Jesus, eu parei com a dança, eu parei com a música, parei com tudo. Aí o pessoal falava, poxa, mas você não precisa fazer isso, que exagero, tal. Não, eu preciso ser liberto. E a libertação, ela precisa ser completa na minha vida. Então, eu não posso continuar fazendo aquilo que eu fazia depois de me tornar crente, depois de aceitar Jesus. As pessoas precisam olhar para mim e ver transformação. Mas tem muitas pessoas hoje em dia que dizem que aceitaram Jesus, mas continua cantando música do mundo. Continua dançando música do mundo. Aí quando cai, pergunta por quê. Quando adultera, pergunta por quê. Ele não... tem um livro, pena que eu não consegui encontrar, mas tem um livro que depois eu vou postar aqui a foto dele. Se chama Desegipciação. Israel passou por uma desegipciação no deserto. Precisou ser arrancado tudo aquilo que era do Egito para que eles entrassem aonde? Na Terra Prometida. A mesma coisa somos eu e você. Nós precisamos ser libertos. Precisamos passar por um processo de desegipciação do mundo. Isso é profundo, Tia Aline. Precisamos ser libertos e ajudar as crianças a passar por um processo de desegipciação. Elas sentem mais prazer no videogame do que estar na igreja. Elas sentem mais prazer no celularzinho do que na igreja. Elas sentem mais prazer e mais alegria quando elas estão jogando com seus amiguinhos online, porque lá ela tem atenção. Sim. Porque dentro de casa não tem atenção. O prazer, a alegria da criança está nas coisas terrenas. Nós temos crianças que hoje em dia elas não conseguem dormir porque é Lilith. Tira o sono delas. Um mal noturno. Um demônio noturno. Passa o dia inteiro vendo desenhos animados que não são cristãos
E os pais ficam preocupados porque a criança chora o tempo todo. Bota a mão na boca para querer vomitar. Fica brincando com cuspe na boca. Irmão, vigia tu na terra. Vocês estão colocando, estão entregando a criança nos antros de Satanás, dentro da cova dos leões, para serem mortos. E aí depois não adianta querer juntar pedacinho, entendeu? E dar já foi, já era. E outra coisa, a libertação, ela faz parte da salvação. Não sobe para o céu quem não é liberto. Ou sobe que é livre? Não. Quem vive pecado sobe? Não. Tipo, eu fui muito questionada essa questão de desenhos, né? Porque alguns desenhos, né, por conta de eu questionar, não, mas desenho tal, gente, fala aí, tal. Aquela pesquisa, né, que você já fez em questão de alguns desenhos. E a gente vai alertar os pais em questão disso, observar os desenhos que os filhos, a criança assiste, o que ela joga, né? O que ela assiste, porque a criança ela vai refletir aquilo que ela vê, não só a criança, gente, pelo amor de Deus, o adolescente também. Vão refletir aquilo que eles fazem. Aquilo que eles veem eles refletir. Aquela imagem lá do possível youtuber, que elas querem ser iguais, parecer, né, aquilo ali que eles estão vendo, é o que eles querem. Então, assim, você tem que se apreciar o que é que sua criança está assistindo. O que é que a criança vê. O que é? Entendeu? Então, é isso. A gente tenta alertar, né? E possivelmente somos questionados, porque dizem assim, o demônio está em tudo agora. Né? Então, pelo amor de Deus. Vai. Então, nessa parte, assim, ó, aí a gente entra na parte da cura e quebra de maldição. No caso, maldição hereditária. Sim. Olha só. Nessa parte. Em algumas situações, uma doença física pode estar associada a alguma influência maligna. Nesta situação, para haver cura, é necessário tratar do lado espiritual. Atenção! Nem toda doença é resultado ou influência do maligno. Para você não pensar que tudo é o inimigo. Mas doenças têm causas físicas ou psicológicas. Sem um lado espiritual. Para encontrar o melhor tratamento, procure sempre encontrar causas verdadeiras da doença. Eu louvo a Deus pelos psicólogos cristãos. Eu tenho um amigo chamado pastor Ney Silva, ele é o Ney Moreira, ele é daqui de Almirante Tamandaré, amigo meu, pessoal, e ele é um dos psicólogos assim mais tops que tem aqui, e pastor, pensa no cara 10. Muito bom para você levar sua criança, psicólogo cristão, não leve para psicólogo secular, leve para psicólogo cristão, tá certo? Não existe maldição hereditária na Bíblia? Será que existe ou não existe? Sim, existe. Existe maldição hereditária que acontece quando os pais e os filhos pecam. O pecado traz maldição, no entanto, nem todo problema é resultado de maldição hereditária. Jesus veio para nos libertar da maldição e do pecado. Então é como eu falei, tudo aquilo que aconteceu desde lá de pequeno, antes até de eu nascer, da minha mãe e do meu pai, acabou em 2004 quando eu aceitei a Jesus. Quebrou a maldição. Caiu por terra.
No nome do Senhor Jesus, a minha vida e minha história está sendo reescrita de uma forma linda e maravilhosa com a presença de Deus. E aí, vamos lá para frente, aqui, ó. Crente pode ser afetado pela maldição hereditária, tia Aline? Jesus veio para libertar toda maldição, de toda maldição do pecado. Romanos 5,15. Isso significa que quando uma pessoa se converte, pode ser libertado de qualquer maldição hereditária. Assim, o crente tem poder para tratar de qualquer problema espiritual e viver na liberdade de Jesus. Tá bom? Aqui, para terminar essa parte aqui também, ó. Como quebrar a maldição hereditária? Vamos lá? Qualquer maldição pode ser quebrada por Jesus. O crente não precisa ter medo de maldições, porque Jesus é mais forte. Algumas coisas importantes para quebrar a maldição hereditária são elas: fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Efésios 6,16. Outro, arrependimento. Quantos crentes duros de coração que não conseguem se arrepender, tia? Oh, E arrependimento significa o quê? Reconhecimento. Vamos lá. Perdão. Nós já falamos. Vocês viram que 3 coisas importantíssimas estão desde o início até agora? É você ter fé em Deus, em Jesus Cristo, reconhecê-lo como Salvador e liberar perdão. Rejeição do pecado. Porque quando você libera perdão, reconhece Jesus, reconhece Deus, você não quer mais viver do jeito que você vivia. Ah, mas a carne é fraca, mas meu espírito é forte. E o teu espírito só vai estar forte se você tem comunhão com Cristo. E aí você ora, você jejua, você está ali na presença de Deus. Mas vacilou um momentinho, já era. Tá bom? Vamos lá. Oi! Temos menos de meia hora. Você quer que eu libere para as perguntas? Vamos lá. Pode ser? Vamos deixar mais dinâmico aqui, então? Vamos agora. Vamos lá. As... Aí, ó, o pessoal do Face também pode perguntar aí, pode falar aí também. Tá bom? Jairo! Pastor Jairo. Meu Deus, agora vai pipocar. Você me ajuda aí, viu, irmã? Porque ele não ia conseguir, ele ia ficar. Fulano, esse canto, entendeu? A gente não ia dar certo. Então, o que acontece? Agora aqui no Instagram, gente, o que você vai fazer? Você vai falar alguma coisa, uma pergunta em relação a isso que a gente falou aqui, que o tio Paulo passou pra gente sobre a libertação, sobre alguma área relacionado a isso. Alguma situação dentro desse contexto que foi falado. Então, você tem esse tempo agora para mandar para a gente, tá bom? Aqui até agora nada. Aí já tem alguma coisa? Aqui o pessoal só tá entrando. A Anne, oi. A Cleide, ó. Só estão falando oi. Pessoal, ó, eu quero que vocês me respondam uma coisa, ó. É como eu perguntei para a tia Aline. O que vem primeiro? Vem a batalha espiritual ou a libertação? Agora ele já sabe. Não tem Hã? Você já respondeu lá. Se quer assistir a primeira, já sabe. Pois é, para lembrar do início. Entendeu? Quem tá com a gente desde o começo já sabe. Pois é. Né? Aham. Aqui, deixa eu... Como é que faz? Enviar aqui, aí aparece um monte de nome aqui. Aí eu envio pro pessoal, é? Não, aqui ele já pode... Gente, não manda pergunta lá no ponto de interrogação, tá? Manda lá aqui mesmo, que a gente vê. Eu apertei o que não podia.
Entendeu? Manda aqui mesmo que a gente vê. Não manda lá não, porque eu tô difícil acesso. A outra menina aqui, ó, acho que é só você agora que pode ver, peraí. Deixa eu ver se eu consigo ver. A Jaiane, eu acho. Josi, a Josi falou que é... Aqui, ó. A Josi falou que é batalha. Aí o Tiagos. Tiago. Eu acho que é libertação, acho que ele queria escrever libertação. Rafael, caçador, que Deus abençoe. Aí, ó, a Lisbela, libertação. A Josi, batalha. Então, pessoal, o que vem primeiro é a libertação. Yeah! Tá bom? A libertação, porque só pode batalhar aquele que é liberto. E aquele que é liberto batalha por alguma coisa, ou por alguém, ou por algo. Tá? Aí, ó, a Neide. Oi, Larissa! Pai do Senhor, gente. Tia Aline, a Larissa, ela é uma benção. Eu ia estar aqui com o material dela, mas eu não consegui estar com o material dela, tá? Ela faz as histórias de EVA maravilhosas. Mas depois eu vou postar lá no grupo. É, muito top. E recomendo, viu? Recomendo. A tia Larissa, lá de Caçador, tá? O Rafael, ele foi meu Juninho. O Rafael Nunes. Ele foi. A Neide Serafim. Ó, mandou libertação aqui. Deixa eu ver mais alguém. Outra coisa. Pessoal, escreve aí para nós aí. Vamos lá. Quem mais precisa de libertação? São as crianças ou os seus pais? Aí eu vou te dar uma questão. Assim, para te ajudar na resposta. Tão fácil. Tá fácil? Tão fácil, ainda vai dar. Não vale. As crianças, elas sofrem por culpa do pecado dos... Então, quem precisa mais de libertação? São as crianças ou os pais? Tiago. Adultos, pai, enfim. Tá muito fácil. Eu aqui passei um bocado aqui, gente, sozinha aqui, ó, sem vocês aí falando aí, ó, passei um bocado aqui com ele. Ele vem com essas perguntas difíceis. Pra mim e pra você foi fácil. Ei, outra pergunta. Vamos lá, outra pergunta. Assim, qual seria a área que os pais, hoje em dia, mais precisam de libertação? Essa tá difícil. Eita, meu Deus! Aonde, gente? Aí essa pergunta, Tia Aline, é mais a parte, assim, pessoal. Porque vai ter gente, com certeza, que vai dizer, eles precisam mais de libertação na parte financeira, na parte emocional. Aí tem essa questão, né? Então, assim, qual a área que você acha que os pais mais precisam de libertação, que a gente precisa trabalhar a libertação dos pais? Você está rindo da minha cara, né? Começa só rindo. Vendo o pai pegar fogo e começa só rindo. Ó, disseram que é do celular. do celular. Liberta, Jesus! Do celular! A Rosana, olha só, a Rosana falou emocional. Ai, Jesus, doeu. Não entrega a pessoa que falou do celular. Deixa eu pegar aqui a água aqui, peraí.
Do celular! Os pais precisam. Olha, gente, estou falando aqui, eu só estou, né? Eu estava fazendo esse movimento, enfim. Não, É a água aqui, ó. Eu vi aqui, ó. Que os pais precisam de se libertar do celular. Ó, a Larissa falou aqui, ó. Muitos priorizam o trabalho financeiro e a vida secular e deixam a vida espiritual deles e dos filhos de lado. A Larissa falou. A Cleide, lá de Itajaí. Eu acho que é na área, na atenção para as crianças. A Cleide falou. Tio Paulo, aí, olha só. Coisa. Eu vou te dar olha pra cá. Ei, olha. A moça falou do celular aqui. Ó, também, porque, ó, eu não sei você, mas eu já fui em muitos lugares onde as crianças estão com celular. No culto o tempo todo. Não só as crianças, mas também muitos adultos, muitos. Enfim. Então, ó, eu posso dizer uma coisa? Pode, fala. Ninguém vai me crucificar? Olha, eu tô gravando, só sei disso, tá gravando. Vai ficar lá no YouTube. Será que os pais verdadeiramente tiveram encontro com Deus? Porque se os pais tiveram verdadeiramente um encontro com Deus, eles têm reverência na casa de Deus, nas coisas de Deus e na casa de Deus. É verdade. Tia Aline, eu sou de um... Faz pouco tempo que eu me converti. Mas eu aprendi que família forte, a igreja é forte. Família fraca, a igreja é fraca. Sabe por que existem muitas crianças que não prestam atenção na hora do culto? Porque os pais não têm a mesma atenção. Eles só se interessam por aquilo que interessa. Se não interessa. E é interessante que na hora do... como é que chama assim? Vou levantar as mãos e te adorar, entregar minha vida aos teus pés. Foi eu que inventei, tá? Todo mundo tá lá. Sentou para escutar a palavra. Meu Deus do céu, eu deixei no banheiro, pelo amor de Deus. Já volta aí, ó. É verdade. E sede, pelo amor de Deus, e sai, anda. Você já foi, rapaz, guria, Aline? Oi. Você já foi no Alcançando Crianças. Não me bota no estreito, não. Eu já fui para vários, no Brasil inteiro. Eu já fui para vários congressos. O povo não para de andar. Parece que tem comichão. Olha só, a Kid Sdri falou que os pais são espelho dos filhos. Não, os filhos são espelho do pai. Tá, você tá vendo aí, né, amor? Tá? A moça que disse que tem adulto que até dorme. Deve ser nordestino, né? E olha, a questão é a seguinte, eu sou de um tempo, você deve ser mais nova do que eu, mas eu sou de um tempo que criança burra era aquela que não fazia tarefa. Criança, assim, eu falei burra, mas era outro termo que eu queria usar, assim, ó, a criança é burra, relaxada, como é que chama? Assim, era todo tipo de termo pejorativo. Só porque ela tinha TDAH. Nós falamos. Naquele tempo. Hoje em dia tem TDAH, tem dislexia, tem
Tem um monte de coisa, mas antigamente Não tinha. eu tive meningite e sarampo. Tomei Gardenal até 7 anos de idade. Eu tenho TDAH. E o meu modo de aprender, principalmente sobre as coisas da Bíblia, não é como vocês estudam, lendo. Eu preciso ser dinâmico. Não só ler, mas escutar. Pergunta a tia Jojo. Eu passo o dia inteiro escutando pregação, escutando estudo, escutando tudo. O dia inteiro, além de estudar a palavra. Senão eu não consigo dar aula. Eu não consigo. Mas os pais, hoje em dia, pegam as crianças e jogam nas costas de quem? Das professoras. Aí tem professora homossexual, tem professora maconheira, tem professora que não tem o compromisso em educar e ensinar, e aí leva as crianças a ter intimidade homossexual, leva as crianças a ter síndrome do pânico. Sim. E tendência suicida. Aí os pais vão ver o que elas estão aprendendo, aí vê o quê? A investida de Satanás dentro de nossas casas, na vida de nossas crianças e adolescentes. E ó, os pais não sabem o que eles têm dentro de casa. Não sabe. A maioria não sabe. Porque nunca conversou com o filho, nunca conversou com a filha, nunca foi amigo do filho, nunca foi amigo da filha. E aí nós vivemos, Tia Aline, em uma geração de crianças órfãs com pais vivos. Sim. Crianças que os pais, ó... Ah, não, manda pra casa do avô que o avô cuida dele. Que eu vou trabalhar. Manda pra casa da avó lá que a avó cuida. E aí, as nossas crianças ficam nessa aí, ó. Só sugando coisas de fora da igreja. Isso quando, pela misericórdia, não tem uma avó que pegue o neto e leve para dentro da igreja e fique com ele dentro da igreja. Mas mesmo assim, não adianta apenas levar, precisa ser liberta. Tá? Verdade. Quantas crianças foram para a igreja e hoje em dia estão cantando para o mundo? É verdade. A Jojo Todinho é uma delas. Você sabia que Jojo Todinho cantava dentro da igreja? Aí você, poxa, a questão de pais e filhos é muito complicado. É muito complicado, não. É muito estreito. Assim, é muito dificultoso estar falando. Mas, assim, no nome do Senhor Jesus, no dia que você, pai, no dia que você, mãe, começar a ser verdadeiramente o amigo de seu filho e de sua filha, a libertação espiritual do seu filho e da sua filha será mais fácil. Verdade. Vou fazer uma pergunta. Tio Posso Paulo, fazer? pode. Tenho... Ó, 22h52. Temos menos de 10 minutos, né? Tá, então desculpa. deixa. Não, deixa. A gente marca outro dia para voltar. Vamos deixar um pouco de gostinho, né? Isso. Gostinho. Eu espero que você tenha gostado, tá, Tia Aline? Oh, gostei, claro que eu gostei. Todo mundo gostou, gente? Gente, eu amei demais. Escreve aí, por favor, embaixo aí, se vocês gostaram da palestra aí, tá? Hã? Escrevam aí embaixo se vocês gostaram da palestra aí do professor, pelo amor de Deus. Manda coração aí pra gente ver se vocês gostaram dessa palestra, desse tema. É verdade. Manda um like aí no Face, aí, ó. Legal. Manda aí tudo. Manda aí pra gente. Foi um momento muito especial, né, tio Pô?
Tio Paul tem, como ele falou na primeira live, ele falou que tem disponível esse material. Ele vai dar, né? Vai dar pra você, sabe? Ele vai dar mesmo assim, toma. Você só tem que entrar em contato com ele, que ele vai te dar as informes aí, tá bom? No grupo, né, tio Paul? Isso, lá no grupo lá do WhatsApp, do Facebook. Que eu vou colocar lá o PDF, tudo, do computador e do celular. Isso. E essa live, gente, eu vou colocar ela lá no meu canal lá para vocês verem. Inclusive, tem outras lá que foi o processo desse mês, que nós colocamos vários temas. Inclusive, os outros temas que foram passados, a gente acabou pegando ele um pouco aqui, tá vendo? Pegamos, falamos um pouco falamos sobre sentimentos, essas coisas, foi passado para lá. E no próximo live a gente vai estar falando sobre a importância do homem no Ministério Infantil, né? Tá falando. Podia fazer outros temas, é claro, a gente vai fazer, gente, outros temas. Bem legal, né? Amém. Tipo, eu poderia falar rapidinho do nosso material, que queria fazer um lançamento aqui nacional, aqui com você. 5 minutos, sabe? Não, menos do que isso. Olha só. Tia Aline, vai falando aí que eu vou pegar. eu tô mostrando aqui, ó, com você.